Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, com o material que a gente tem compartilhado aí com vocês. Espero que de alguma forma você esteja gostando desse conteúdo e que de alguma forma ele também possa ser útil aí para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a necessidade da compra de um computador, a necessidade da aquisição de um computador. Provavelmente todos nós em algum momento vamos precisar aí dessa ferramenta, desse equipamento para a gente poder trabalhar, estudar, pesquisar, também para momentos de entretenimento, lazer, seja para você assistir uma série na internet, para você jogar, para aqueles que gostam também, e assim sucessivamente a gente tem diversas possibilidades. E quando chega esse momento da gente comprar um computador, surgem dúvidas, assim como surge no momento de você comprar um carro, de você comprar um PS4 ou um Xbox, ou seja lá o que for, vai surgir dúvidas aí, e com o computador não é diferente. Eu procurei abordar esse assunto de uma forma que seja bem prática e que venha a tirar dúvidas e ajudar a gente na hora aí da aquisição de um computador. Então eu espero que de alguma forma ele possa ajudar você e a sua família num diálogo antes da aquisição aí desse computador. Eu queria pensar com você em alguns itens importantes. A primeira coisa que a gente deveria pensar, a gente deveria fazer algumas perguntas antes da aquisição de um computador. Você não deve chegar lá, não, eu quero essa máquina daqui porque essa daqui é melhor para mim e ponto final. Não. A gente deve pensar em alguns detalhes aí que visam contribuir, que visam esclarecer a aquisição de um computador, a compra de um computador. A primeira pergunta que você deve fazer para si próprio é: quanto dinheiro eu posso gastar, ou qual o orçamento que eu tenho disponível para a aquisição de um computador, para a compra de um computador. De nada adianta você chegar, ver lá um computador extraordinário que custa, sei lá, talvez R$ 7.500, mas você descobriu que você só tem R$ 1.300. Não adiantou nada. Você definiu uma máquina excelente, mas que está fora do seu orçamento, está fora daquilo que você tem disponível ali para comprar aquela máquina. Então a primeira coisa que você deve pensar é o quê? No seu orçamento, no valor que você tem disponível. O valor que eu tenho disponível é R$ 3.000. Então beleza, vamos comprar a melhor máquina possível até R$ 3.000. Não, o valor que eu tenho disponível é R$ 1.800. Tudo bem, vamos comprar a melhor máquina possível, pesquisar a melhor máquina possível até R$ 1.800. Tá? Isso a gente pode parecer estranho para você, mas tem máquina de mais de R$ 20.000, máquina de 25 mil, 30 mil reais. Existem servidores aí com um valor muito superior, inclusive a esse que eu estou falando. Você tem o dinheiro disponível para comprar isso? Não tenho. Então não faz sentido você tentar, é como correr atrás do vento. Você tentar ali pegar, eu quero a melhor máquina possível. Não vai. Não é esse o detalhe, é você definir um valor que esteja dentro do seu orçamento, aí de acordo com a sua família, de acordo com a sua realidade, e pegar o melhor possível dentro daquela realidade. Tá bom? Só a título de curiosidade, a gente sabe que a gente tem carros populares, que você vai encontrar aí, sei lá, talvez até R$ 30.000, até 30, não sei exatamente o valor, mas mais ou menos nessa faixa ali um carro popular. Mas a gente sabe que tem carros de mais de R$ 1 milhão. Então são realidades distintas. Sempre vai haver um público para poder comprar aquele determinado produto. Beleza? Primeiro item: quanto dinheiro a gente tem disponível para poder gastar aí na aquisição de um computador. O segundo item que a gente tem de importante, que a gente precisa pensar, é o que? Para que eu vou utilizar esse computador? Por que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque existem aplicações distintas, aplicações diferentes para a aquisição de um computador. Um computador que você utiliza para digitar textos e mandar e-mail é uma máquina simples.
Mas se você precisa de um computador que você vai utilizar para jogos, por exemplo, um PC gamer, aí já tem uma configuração diferente. Se você precisa de uma máquina para fazer plantas de casa, trabalhos em 3D e etc., já é um computador diferente. Ou seja, são aplicações distintas, aplicações diferentes. Exemplo, o meu caso específico, eu preciso de um computador que seja um notebook. Eu preciso de um notebook, porque eu preciso me movimentar para vários lugares, às vezes para dar uma aula, às vezes para fazer a manutenção de um computador, de uma rede, de uma empresa, ou seja lá o que for, eu preciso de um meu notebook lá. Não tem como eu levar um PC, levar minha torre, levar o desktop para lá, botar na cabeça e levar lá para onde que eu vou fazer o atendimento. Não tem como. O notebook eu boto na mochila, vou e atendo e ponto final. Então eu preciso extremamente utilizar o quê? Um notebook, que às vezes não é o seu caso. Às vezes a sua demanda é de um computador fixo, ele vai ficar ali naquele lugar, não vai se movimentar. São situações diferentes. Não é o detalhe de o meu ser melhor ou pior do que o seu. Não é esse o detalhe. É o detalhe de necessidades diferentes. Às vezes a gente pode, a título de comparação, a título de analogia, a gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que precisa fazer uma mudança de uma casa. Ele precisa de um meio de transporte e provavelmente ele vai precisar de um caminhão. É isso? Um caminhão baú para poder fazer o transporte, para fazer a mudança. Ou se for pouca coisa, talvez uma Kombi resolva. Mas ele não pode usar, por exemplo, uma moto. Vai botar lá no mototáxi. Vai botar no mototáxi lá, ele vai botar um fogão em cima do mototáxi e uma geladeira em cima do mototáxi. Não tem como, não resolve. Os dois são meios de transporte. A moto, assim como o caminhão. Porém, a utilização deles, a aplicação deles são distintas, são diferentes. Então, é isso que eu estou querendo sinalizar. Para cada caso, vai haver um equipamento, uma máquina que seja ideal para aquele caso. Conforme eu falei, no meu caso específico, precisa que seja um notebook. Por quê? Por causa da mobilidade. Essa é a palavra-chave para mim. Eu preciso me mover com facilidade com a máquina para onde que eu vou. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Para que você vai utilizar o computador? Ah, não, é só para me utilizar redes sociais. Então, pode ser uma máquina mais simples. Redes sociais, vou ver, sei lá, o YouTube, Netflix e mais alguma outra coisa na internet. Ponto. Mas se você precisa de uma máquina que exija mais processamento, que ela seja mais rápida, mais veloz, você vai precisar de uma outra máquina e com certeza o custo vai ser mais caro. Isso é algo meio óbvio. Quanto mais a gente aumenta aí a velocidade da máquina, mais ela vai custar. O terceiro item para a gente pensar é referente à configuração do computador. Quando eu me refiro à configuração do computador, estou dizendo qual o tamanho do monitor, quantas polegadas tem aquela tela. É um monitor de 14, é um monitor de 15, é um monitor de 17, é um monitor de 19, de 21 e assim sucessivamente. Qual o tamanho do disco, o tamanho do armazenamento em disco, o tamanho do HD dessa máquina. A gente pode ter máquinas ali com disco de 250, um HD de 250 GB, um HD de 320. A gente pode ter máquinas com 500 GB, com 1 TB de armazenamento. Ou seja, quanto maior essa capacidade de armazenamento, mais arquivos eu vou poder salvar, gravar naquele computador. Mais vídeos, mais fotos, mais documentos eu vou poder salvar nele. Eu costumo recomendar hoje a gente comprar, quem for ali adquirir uma máquina, comprar uma máquina com, quando eu falo máquina, um computador. Eu me refiro ali a você comprar uma máquina com no mínimo 500 GB, um HD de no mínimo 500 GB ali de armazenamento. Essa é a minha sugestão. Lógico, se você puder pegar um com mais, pega mais, mas lógico, o valor também vai ser mais caro. Quando eu me refiro à memória RAM, eu costumo recomendar a pessoa pegar uma máquina com no mínimo 4 GB de memória RAM. A memória RAM ela se refere à quantidade de aplicações, quantidade de programas, aplicativos que a gente vai conseguir abrir simultaneamente. Se você tem uma máquina com 1 GB, você abre, sei lá, 1, 2 programas, a máquina já está arrastando, já 3, a máquina já está quase morta.
Mas se você às vezes tem uma máquina com mais memória RAM, com 4 GB, 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM, você vai conseguir abrir mais programas simultaneamente. Você vai conseguir abrir mais programas ao mesmo tempo e a máquina ainda vai estar trabalhando ali com folga. Outro detalhe seria a utilização também, seria importante você se atentar à configuração do processador. Basicamente a gente tem dois grandes fabricantes aí, que é a AMD e a Intel. E lógico, quanto mais rápido, mais veloz for o processador, mais caro vai custar uma máquina. Às vezes você tem uma máquina lá com processador i3, vai custar um valor. Se você tem um outro computador com processador i5, vai ser mais caro. Se você tiver uma com i7, vai ser mais caro ainda. Ou seja, quanto mais rápido for essa máquina, quanto mais rápido for o processador, mais caro vai custar esse equipamento. Um quarto item para a gente pensar seria a situação da garantia e da assistência técnica. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. A gente quer pegar logo a máquina e ponto final, trazer para casa e colocar lá o jogo lá seu preferido, lá o FIFA, o Free Fire, ou sei lá qual jogo você gosta de jogar aí na máquina, e utilizar lá para aquilo que você deseja utilizar aquela máquina. Quando eu me refiro a garantia e assistência técnica, são situações que a gente precisa se atentar. Por quê? Às vezes você compra uma máquina, compra um computador ou um outro equipamento eletrônico qualquer, chega um determinado momento que pode acontecer de vir a dar problema. Deu um problema e você descobre que a assistência técnica mais próxima fica na Bahia. A assistência mais próxima fica em Alagoas, fica em Manaus. Aí você descobriu que você arrumou um grande problema para você. O custo de remessa para você enviar para lá, dele retornar, quanto tempo ele vai ficar lá. Então são situações aí que você tem que parar e pensar. Antes de comprar uma máquina, tem assistência técnica na sua cidade? Tem assistência técnica no seu estado? Você tem que pensar nisso antes de comprar a máquina e não só depois que você tiver um problema vir a descobrir. Eu entendo que a garantia também é importante porque existem fabricantes que dão 1 ano de garantia, existem outros que dão 2 anos, 3 anos, existem fabricantes que oferecem 5 anos de garantia. Ou seja, na minha concepção, no meu ponto de vista, se eu vou comprar um produto que oferece 1 ano de garantia e tem um outro que oferece 5 anos de garantia e a diferença de preço é bem pequena, provavelmente eu vou comprar o de 5 anos de garantia. Se ele está oferecendo muito tempo de garantia, provavelmente é porque ele confia bastante aí no seu equipamento, na qualidade do seu produto. Então esse seria o quarto item para você pensar. O quinto e último item, para a gente fechar esse momento, seria o sistema operacional utilizado no computador. Hoje basicamente a gente encontra no mercado máquinas aí para a gente comprar com o sistema operacional Windows 10 da Microsoft. Sem dúvida é o sistema operacional mais utilizado. Raríssimas exceções aí você vai encontrar uma máquina com Windows 8 para vender, mas também existe a possibilidade. Mas você vai encontrar computadores aí com Windows 10 e existem também computadores vendendo com Linux. Basicamente esses são os sistemas operacionais que você mais vai encontrar à disposição aí para utilização. É importante você saber o que? O tipo de aplicativo, de programa, de software que você vai rodar, se ele roda dentro desse sistema operacional. Por exemplo, vamos supor que você tem que rodar obrigatoriamente o programa, sei lá, o Photoshop, por exemplo. E o Photoshop, por exemplo, não tem versão para Linux. Então o Linux não serve para você. Se você obrigatoriamente tem que rodar ele e ele não tem versão para o Linux, então ele não serve para você. É isso que eu estou sinalizando. Você precisa saber quais programas você vai utilizar e saber se esses programas que você vai utilizar têm disponível no sistema operacional ao qual você pretende comprar a máquina. Tá bom? Então espero aí que essas 5 dicas aí que eu falei com relação ao que você deve pesquisar antes de comprar uma máquina possa ter te ajudado. Tá bom? Espero que contribua de alguma forma e a gente se encontra aí em breve. Valeu, pessoal. Abraço.